Olá pessoal, então começamos aqui mais uma aula. Vamos falar do naipe de espadas, naipe que trabalha nas questões do controle da mente, é um elemento ar, tem aqui os signos Gêmeos, Libra e Aquário, é um naipe ativo, está super relacionado às questões racionais, às questões da lógica, é a capacidade da criação do bom e do mal, assim como as facas, as atames, o punhal. Então, são os dois gumes, né? Porque do mesmo jeito que você pode usar a espada para golpear, ela pode ricochetear e ferir. Ela vai trabalhar o poder da comunicação. Tá? É, é um, é um naipe que vai falar muito de transformação, mas também vai falar muito de guerras, de conflitos, de disputas. Tá? O lado racional, quando se usa uma espada, né, é o controle dela. E o lado irracional é quando você tem essa espada e você fere alguém. Então, da mesma forma que a espada serve para abençoar alguém, para dar honras a alguém ou tornar alguém melhor, a espada também pode ferir. Então, esse é a conexão que a gente tem. Para a gente trabalhar nesse naipe de espadas, a gente vai falar de um mito que é um dos mais violentos e mais complexos que tem dentro da mitologia grega, né, que é a maldição da casa de Atreu. Ela vai falar ali da, da jornada de Oreste. Então, eu vou colocar aqui as cartas de todos os arcanos. Para a gente falar do naipe de espadas, eu vou contar para vocês o mito da maldição da casa de Atreu. Ele é um dos mitos assim mais violentos e com muita disputa, tá? E esse mito ele começa com os antepassados do rei Agamenon. Então, o seu avô, o rei Tântalo de Lídia, tá? Ele desafiou os deuses. Ele pegou, montou um banquete, montou um jantar, e ele pegou o seu filho pequeno, ele esquartejou o seu filho pequeno e serviu nesse jantar, desafiando, né, todos, todos os deuses. Então começou por aí, né, e a maldição foi lançada. E aí quando a gente começa, o rei Agamenon, né, ele estava indo para Troia, e ele pediu uma ajuda para Hécate, para que ele fosse para Troia e que ele fosse vitorioso na batalha, né? E só que para isso ele teria que sacrificar uma de suas filhas. E ele enganou a sua esposa e também essa filha, e falando que ela iria se casar com uma pessoa em outro lugar, em outra parte do continente, e ela acabou fazendo esse sacrifício, né? E aí ele, por fim, foi vitorioso, teve êxito na Guerra de Troia. Quando a mulher, a Climensteia, ela descobriu, ela arrumou um amante chamado Egisto, e esse amante, ela e o amante começou a planejar a morte de Agamenon. E o que ela fez? Ela pegou Oreste, que era um dos filhos dela, o filho homem, e mandou para um exílio em Fócida, numa outra cidade, né? E eram 3 filhos,
né? Um deles era Oreste e Electra. Né? Electra permaneceu no castelo e em Argos, e o Oreste acabou ficando exilado. E aí ela começou, a esposa começou a planejar a morte de Agamenon, e quando Agamenon volta vitorioso de Troia, ela o conduz para um banho, e nesse banho eles matam o Agamenon. Né? Nesse período, Oreste ainda está no seu exílio, quando Apolo encontra Oreste e conta o que aconteceu. E aí ele fica assim super perplexo, né? Ele falou: nossa, mas eu quero ir lá, eu quero matar minha mãe, eu quero vingar meu pai, mas eu não posso porque ela é minha mãe. E o Apolo falou: ó, se você não for lá e vingar sua mãe, vingar o seu pai, matando a sua mãe, né? Eu vou colocar as fúrias atrás de você e eu vou fazer com que elas te enlouqueçam. Né? E o Apolo ordenou que ele fizesse, né? Ele, por ter passado muito tempo no exílio, ele volta para casa, ele volta para a fortaleza de Argos, e somente o cachorro reconheceu ele e a sua irmã Electra, que ela também queria se vingar. E assim, foi feito, né? Ele mata primeiro o amante, depois eles matam a mãe, e depois que eles fazem isso, as fúrias atormentam a cabeça de Oreste, né? E ele acaba ficando com medo, e fica temendo Apolo, e fica com medo das fúrias. Então, tomado pelas fúrias, né? Oreste, né, já tinha matado o amante de sua mãe, já tinha matado sua mãe, ele fugiu, né? Cheio com as fúrias em sua mente. Foi quando Atena ficou com pena dele, né? E aí ela pediu para que fosse feito um julgamento. Então chamou 12 humanos para julgar e separou em 2 grupos. 6 estariam com Apolo sobre a questão do pai, né? Vingar o pai. E 6 estariam com as fúrias, que estariam relacionados à mãe. Por isso que a gente traz essa vibração do, do 2 de espadas, né? Que é essa força entre as duas, a disputa entre duas forças iguais. E o resultado desse julgamento foi um empate. E aí, Atena deu o seu voto e desempatou. Então, ela concedeu um espaço fez as pazes, né? E concedeu um espaço para as fúrias, e para o Oreste foi quebrado ali a maldição da casa de Atreu. É um naipe que ele vai falar de, do encontro e da divisão e da força entre do conflito entre duas forças iguais, e que a gente está falando da briga de pai e da briga de mãe, né? Então o Oreste ficou no meio, ele não ficou, não sabia exatamente para que lado pender, né? Se ele vingava o pai ou se ele não fazia nada e deixava sua mãe viver. Então ele vai falar basicamente desses dois, esse naipe vai falar sempre desses conflitos. E quando a gente começa a seguir, a gente tem o AIS, ele é a polaridade, né? Ele é o princípio positivo ou negativo, ou seja, toda e qualquer ação, pensamento pode ser bom ou pode ser ruim, mas é o momento de agir, é o momento de fazer o pensamento correto, usar muito a questão da intuição, né, do que vem à mente. E o cuidado, né, porque se você começar uma coisa errada, ter um pensamento errado, ele provavelmente vai errado até o final.
Então é o cuidado aí para não se cortar. E o Ais ele vai falar de Atena, né? A questão da justiça. O 2 de espada, ele vai falar de Oreste, vai falar de Clitemnestra e vai falar de Agamenon. Então, quando a pessoa está fechada aqui e está disputa em duas forças iguais. Aqui a briga de pai e de mãe, né? Que a pessoa não sabe em qual partido que vai tomar. Então, é a indecisão, é o comodismo, é a confusão. Então, quando está fechado aqui, ela está fechada no chakra cardíaco, então está fechada no coração, é uma pessoa que está completamente fechada para as emoções. E aí temos aí uma luazinha minguante, né? Então, que está muito fechado, está recolhido, e que prefere a mentira do que a verdade. Ela não é uma pessoa, é um momento que está enganado. Na carta 3, no arcano 3 de espadas, ele vai falar justamente quando a Climestra leva o Agamenon para o banho e ela mata o Agamenon, né, junto com o Egisto. Então a gente está falando de 3 pessoas. Essa carta, esse arcano, ele vai falar bastante de sofrimento, vai falar de angústia, vai falar de aflição, de derrota, de traição, vai falar de sempre envolvendo mais de uma pessoa. Então, geralmente, quando sai isso daqui, é entre 2 pessoas e mais uma. Então, é uma situação que tem, já existe um contexto para que, e já tem a sugestão de que outras coisas estão no meio aí, outras pessoas estão envolvidas. O quarto arcano de espada, ele vai falar do exílio de Oreste, então ele vai lá para Fócida, e ele lá, ele fica tranquilinho. Então aqui é uma carta que vai falar de luto, é uma carta que vai falar de calma, é uma carta que vai falar de ter muita reflexão. É uma carta também de falar de plano B. Então, se vocês observarem, temos 3 espadas na parede e uma espada está no chão. Então, isso daí também, ele vai trabalhar as questões do plano B, de você esperar, né, com paciência, mas ter algo planejado para trabalhar mais para frente. Olhar para si, se afastar, né, por causa do exílio ali, olhar para estar bem tranquilo, com a mente serena, para quê? Para não dar problema. No arcano 5, é quando começam aí as disputas, né, então uma, quando fala que derrota injusta, é que assim, você nadou e acabou não conseguindo, né, acabou morrendo na praia. Mas também vai falar de quando o, o Apolo aparece para Orestes, né, então ele vai lá, vai falar, então, vamos, vamos, vamos trabalhar essas questões, vamos fazer isso acontecer. Não tem nenhum tipo de sensibilidade, por mais que é a persistência de uma coisa que talvez que não dê certo, que não tenha um final feliz. É algo que está muito dentro de si, né? Por causa desse egocentrismo e a falta de sensibilidade, porque a gente está falando de espada, a gente está falando de racionalidade, não tem emoção aqui. No arcano 6, a gente está falando do retorno de Oreste para a casa de Argos. Então, assim, é uma carta que ele vai falar assim, pega tudo que é mais sagrado que você tem e, e vai, sabe? É aquela carta que assim, não é uma carta de fugir, mas é uma carta de recomeço, é uma carta de se afastar do que não é bom, de pegar tudo que você realmente considera que é mais sagrado e vai para outro lado, vai para outro canto, se afasta dessa condição, porque da maneira que está, não é não é bom, não é viável. Então também vai falar de pequenas viagens e também de descanso. Quando a gente fala da 7,
o arcano 7, ele vai falar quando o Oreste, ele chega no palácio, e somente o cachorro e a sua irmã reconhecem, né? Essa carta aqui, ela vai falar muito questão de mentira, de questões ilícitas, questões de enganação, porque ele entrou, né, sorrateiramente pelo castelo, né, junto com a sua irmã, facilitado aí pela sua irmã. Então, quem é louco o suficiente para entrar, né, olhando esse arcano, invadir uma área militar e para roubar espadas? É uma pessoa que tem que ter muita convicção, né, ou ser muito trapaceiro para que isso aconteça. Então, ele vai falar de trapaças, vai falar de traição, pode vir falar de roubo, pode falar de métodos que não convencionais. Então, principalmente quando sair para questões de contrato, questões de trabalho, tem de ter uma atenção sobre isso aí, né? Porque é uma carta que ela não é uma carta positiva, de modo geral. Mas, assim, muitas vezes, quando o lado positivo é assim, e aí, onde é que está essa autoconfiança para que você, né, se desafie mais, para que você corra mais risco, né? E é essa condição aqui. Na 8, assim que o Oreste, né, finaliza ali, Electra, eles assassinam a sua mãe e o amante, ele aparece, né, as fúrias, né, ele tem medo, né, o medo do Oreste, que ele temendo que as fúrias tomassem conta do seu pensar. Então aqui, se você observar, a pergunta é, essa pessoa que está nesse arcano, ela está presa? Observe, né? Ela não está presa, ela só está amarrada. Então, é aquela coisa que, assim, existe uma saída, os pés estão livres, né? Ela poderia caminhar, ela pode ir para frente, pode ir para trás. Então, falta clareza, é o bloqueio mental, cegueira, é o medo de se machucar, é o medo de sair ferido. E, no 9, a gente vai falar das tormentas. Então, quando esse daqui é aquela coisa que vai perder o sono, é quando as fúrias, elas tomam conta de Orestes e levam Orestes à loucura. Então, vai trabalhar com pesadelo, vai esgotamento energético, é aquela coisa de pensar demais, é de colocar muito problema, é de pensar sempre que o problema o problema na sua cabeça é muito maior do que realmente ele é. Então, é uma carta de, de muito conflito, é uma carta de muita energia mental, num desgaste a um nível muito crítico. Então, é a pessoa que não dorme bem, é a pessoa que está com saúde abalada, isso daqui precisa ter um tratamento de psicoterapia, porque já está afetando, a pessoa já começa a misturar as coisas, já começa a ter ilusão sobre outras coisas e acaba não encaixando as coisas no momento correto, não encaixa a vibração de maneira certa, de maneira correta. Então, é uma pessoa que ela está virando paranoica. E no 10 é quando Atena vem e liberta Oreste da maldição das fúrias, né? Então é assim, apesar de chegar no fim, tem sofrimento, né? Apesar esse ciclo que encerrou, é um ciclo que houve muito sofrimento. Então, teve de Ais até aqui, muita coisa que não trabalhou legal, não ficou legal. Então, e é uma carta de aprendizado, porque assim, se você passou por tudo isso até aqui e você não aprendeu, tem alguma coisa errada. Então é o momento de parar, de ter assim uma reflexão muito grande sobre as questões. Essa carta pode vir a falar de perda de trabalho, perda de motivação, perda de um modo geral. Tá? É uma carta que, assim, beleza, chegou até aqui, e aí, você quer continuar, né, esse sofrimento ou você quer mudar essa vibração? E chegamos aqui nas figuras da corte. A gente vai falar do pajem. Ele é prático, ele faz acontecer, ele está sempre em defensiva, porque é onde ele está com a espada.
tá? Ele tá aqui em cima, então assim, ó, se você fizer isso, eu vou te atacar, tá? Ela é uma carta que vai falar de princípio de expiação, vai falar de ou que você está espionando alguém ou está sendo espionado, pode falar de mentira, de algo que é, não é real, tá? Então tem esse contexto. Esse daqui é a carta de Zéfiro, que ele soprava o ar, como ele é o governante do vento do oeste, então ele soprava o ar só para gerar furacão, só para ver o que ia acontecer, entendeu? Não fazia por maldade, mas por curiosidade, para saber até onde as questões, é, até onde iam as consequências de tudo isso. E a gente passa para o cavaleiro. Lembrando que esse cavaleiro, se vocês lembrarem do arcano do cavaleiro de ouros, ele está virado para direita. Esse daqui ele está indo ao contrário, está indo na mão ao contrário, está indo para a esquerda. E assim, muita velocidade. Então é impulsividade pura, é muita força, é muita impulsividade, não tem emoção, zero emoção. Então é ir para fazer. Então é uma coisa que assim, ele vai passar por cima, ele pode machucar, mas não machuca por maldade, é pura impulsividade. Tá? Então, falta de medo também, que se considera invencível. Então, é impulsividade a um grau altíssimo. A rainha, a gente fala de Atalanta, é super racional, super intuitiva, super lógica, ela vê além, né? Ela é como se fosse a justiça, né? Ela ponderando, então ela tem a espada aqui, ela está olhando através da espada. É uma que protege o sentimental, ela não tem muito tato para lidar com as questões emocionais, então é uma pessoa grosseira, é uma pessoa intolerante, severa. Aqui a parte interessante é que, por exemplo, a Atalanta, ela, ela, ela era uma atleta, ela é a melhor corredora do seu reino, e o pai dela falou que ela precisava casar. Ela falou, eu vou achar um proponente para você. Ela falou, não, eu vou achar o proponente para mim. Se sou eu que vou casar, eu que vou escolher com quem eu vou casar. E aí ela escolhia, né, e acabava colocando as pessoas para competir com ela, só que ela era muito boa no que ela fazia. Então, é a pessoa que coloca desafios impossíveis para os seus proponentes. Então, é algo que ela pensa demais e que vai proteger muito o sentimental. E chegamos aqui no rei de espadas, a gente está falando de Ulisses, ele é marido de Penélope, a rainha de Paus. Então, esse daqui, Ulisses, foi quem criou o cavalo de Troia, né, para que houvesse a invasão. Então, assim como o Atalanta, ele é super racional, ele é super intelectual, só que é super intolerante com os erros e muito fechado, principalmente nas questões emocionais. Então é aquele cara que o perfil daquela pessoa que vai sempre pensar no lado lógico da coisa. E vai ser muito frio, vai ser super imparcial. É ou não é? Foi ou não foi? É preto no branco, tá? Então esse daqui são as cartas da corte, do naipe de espadas, e o próximo naipe vai ser o naipe de paus. Te vejo na próxima aula.